Você já se sentiu um figurante da sua própria vida? Acorda, repete a rotina, mas nunca toma as próprias decisões? Hoje eu vou te mostrar como Geralt de Rivia, de The Witcher, consegue transformar as dificuldades em alta performance e sair de uma ideia de um modelo de vida para um modelo profissional de vida. Bom, vamos lá. Meu nome é Fernando Boca, eu sou professor de Sociologia especializado em comportamento humano, que usa ciência, filosofia e cultura para ajudar os meus clientes a resolver os seus problemas de foco e produtividade. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês sobre The Witcher, sobre o Geralt de Rivia, o que é de fato alta performance e fazer meio que uma crítica dialética, no sentido de te mostrar que, bom, eu li os livros, joguei os jogos, assisti a série e quero trazer este ponto de vista aplicado. Primeiro ponto, vamos lá. Eu joguei o primeiro The Witcher, foi o The Witcher 3 em 2015, tinha meus 17 anos na época. Gostei demais, foi um divisor de águas na minha vida, mas alguns detalhes se passaram batidos. Passaram-se alguns anos, eu acho que em 2019, ou 18 ou 19, eu joguei de novo, então 4 anos depois joguei de novo, já com outra cabeça, com outra mentalidade, já estava acabando a faculdade, uma faculdade onde eu tive muito treinamento de entendimento sociológico, cultural, e aí eu comecei a ter outra visão. Passou 1 ou 2 anos, saiu a série, e aí em 2024 finalmente eu ganhei o box de livros, e então eu li os livros com muita voracidade para trazer isso para vocês, sem contar todo o processo que eu vivi de alta performance e de desenvolvimento pessoal nesses últimos 10 anos, desde quando eu joguei The Witcher 3 pela primeira vez até hoje. E são essas as lições que eu quero trazer para vocês hoje. Então, mostrando a minha história, mostrando que eu joguei os jogos e mostrando uma noção diferente do personagem que talvez você não conheça. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Deixa eu até ajustar o meu microfone aqui mais para perto de mim. Todo mundo precisa de uma crise pessoal. E se você ainda não teve essa crise, é porque você ou ainda vai ter, ou você está vivendo muito no automático e não está percebendo. O Geralt, quando ele vira um Witcher, um bruxo, ele não tem glamour, não é uma vida de luxo, é uma vida sofrida, é uma vida difícil. E a alta performance também se reconhece quando a gente entende que basta viver no automático. Para de todo dia ter as mesmas opções, todo dia fazer as mesmas coisas, todo dia lutar apenas para sobreviver. E até aqui no nosso país, no Brasil, todas as grandes transformações vieram nos momentos de crise. Então, é justamente no momento de maior crise da sua vida que você tem que entender que basta parar de viver no automático e começar a superar aquela crise através de entender o que está acontecendo, buscar um novo modelo de vida e lutar com aquilo. Eu vou explicar mais isso durante o vídeo. Segundo, não tem como achar uma vocação sentado, esperando sentado. Não tem como achar vocação esperando sentado. Então, o Geralt, ele testou espadas, testou sinais, testou alquimia. Ele diz que ali a gente percebe que a gente sempre tem que testar as novas habilidades. Eu até escrevi aqui que experimentação não é fracasso, é treino. E todo esse treino nos ajuda a acumular experiências para uma alquimia pessoal. Tanto que quando a gente fala de experimento científico, né, são experimentos. E a experiência que a gente faz também é a mesma coisa. O ciclo de iteração, feedback, aprendizado, iteração, feedback, aprendizado. O acúmulo de negações gera síntese, ou seja, toda vez que eu tento fazer uma coisa, toda vez que eu fracasso, eu volto para casa, reflito sobre aquilo, tento fazer algo diferente, até que chega um momento que eu descubro como se resolve aquilo. Na vida, se você não consegue fazer alguma coisa, é por 2 motivos. Ou você ainda não sabe como fazer, ou 2, você ainda não tentou o suficiente. Na maioria das vezes, são os 2 motivos juntos, né? Você não tentou o suficiente, por isso você não sabe o suficiente como resolver aquilo. Terceiro ponto, não basta habilidades, é preciso ter um caminho. Então sim, eu falei ali antes que nós precisamos de habilidades, mas se você não tem um caminho, não adianta. O Geralt, ele viu que não bastava ser um bruxo, porque se ele fosse só um bruxo qualquer, ele já estaria morto no meio da estrada como os outros bruxos. Ele precisava ser profissional. Então ele entende que... Ele entende não, né? Aqui eu trago que performance só vem quando a gente organiza a nossa vida ao redor de um arquétipo ou de alguns arquétipos, né? Por isso que na minha mentoria eu falo do arquétipo do rei, guerreiro, mago e amante. Não é coisa mística, e sim uma ideia de organizar a sua vida ao redor de uma série de comportamentos
Porque o modelo, ele não é algo dado, ele é construído entre o que você quer fazer e o que o mundo te permite. Então você fala assim, ó, eu vou ser um rei, eu quero ser um rei. Então você vai fazer atitudes que te levariam a ser rei, certo? Só que o mundo não nos permite nos tornarmos reis, porque primeiro que quase não existem mais reinos, segundo que quase, imagino que ninguém que esteja me assistindo seja nobre ou tenha sangue nobre. Então não é possível. Só que através disso você vai dizer, bom, o que eu posso fazer dentro do ideal de um rei, né, de um rei ideal, não de um rei corrupto, mas de um rei ideal, que o mundo me permite fazer. Ou um guerreiro, ou um amante, por exemplo, fala, eu quero ser um guerreiro, eu preciso ir para a guerra para isso? O mundo me permite isso? Bom, graças a Deus não. Mas existem outras coisas da questão do guerreiro que podem ser feitas, como, por exemplo, a capacidade de ter um corpo disciplinado, um corpo forte, que você desafie todos os dias, que a sua guerra seja consigo mesmo e com suas dores e tal. Então, o modelo não é dado, ele é construído. Tudo que nós precisamos ser, o modelo que a gente precisa ser é buscar um arquétipo ideal e lutar contra o mundo para ver o quanto você consegue atingir aquele arquétipo. O nome disso é dialética. O Geralt, quarto ponto, Geralt não vem se improvisando. Ele é um cara que cria poções, ele prepara armadilhas, ele estuda os adversários, os inimigos dele, ele faz muito treino técnico, ou seja, a vitória vem do invisível. Toda vitória vem de coisas invisíveis, especialmente estudo e preparo. Toda vez que você estuda, toda vez que você se prepara, você acumula potência para superar as contradições. Ou seja, se eu vou tentar enfrentar alguma coisa, alguma dificuldade na minha vida, assim como o Geralt enfrenta lá os monstros. E os monstros nada mais são do que representações do inconsciente coletivo para dilemas e dramas pessoais de todos nós. Então, quanto mais eu estudo, quanto mais eu me preparo, maior potência eu tenho para quando este monstro vir, que qualquer seja seu obstáculo, mais facilidade eu vou ter em superá-lo. Mas quando um herói luta contra um monstro muito forte, o que acontece? O herói sempre sai machucado e ele sempre sai com uma nova lição, certo? Na vida é a mesma coisa. Então, quanto mais a gente estuda e se prepara, menos a gente se machuca e maior é a lição que a gente tira depois daquilo. Mas essa é uma superação, uma luta entre quem nós somos, onde nós queremos chegar e o que a gente aprende no processo. Aqui, acho que é o quinto bloco, sem descanso até os heróis quebram. O Geralt vai usar de muita meditação para recuperar o seu foco, para regenerar o seu corpo entre as batalhas. O que você precisa entender disso há um ciclo. O ciclo da alta performance é esforço extremo mais descanso extremo. Ou uma equação muito simples que eu digo que é 12 horas de trabalho seguidos de altíssima performance, de altíssimo nível, mais 12 horas de descanso e lazer também do mais alto nível. E que é um descanso de alto nível? Bom, a gente está falando aí de 8 horas de sono bem dormidas com higiene do sono. O que a gente está falando de lazer? Bom, tudo aquilo que você usa para se divertir e que não te gera danos a longo prazo, por exemplo, o uso de substâncias agressivas, por exemplo. Mas coisas especialmente dentro da arte, da cultura ou dos esportes que te geram diversão e te geram motivação para continuar trabalhando no dia seguinte. Então, força não é só tensão, é também a negação da tensão. O vazio entre os esforços permite maior evolução. Sexto bloco e último bloco. O Geralt de Rivia é um profissional e a lição que ele traz pra gente é que nós também precisamos sair do marasmo amador e trazer as coisas como profissão para nossa vida. O Geralt, ele não caça monstros por diversão, ele não caça de vez em quando, não, ele faz contratos, ele segue um código do caminho bruxo dele e ele preza por uma reputação. Por isso, inclusive, ele cobra mais, por isso, inclusive, ele é um dos Witchers que tem mais sucesso financeiro. E a alta performance significa ser confiável, um profissional da própria vida. Então, quando as pessoas conseguem entender que você é confiável, independente do que seja, isso significa que você está vivendo em alta performance. Então, algumas pessoas acham que alta performance é acordar às 5 da manhã, tomar um banho gelado, caçar um urso no soco, né, levar as 10 esposas que tem para uma cobertura em Dubai, fazer 10 filhos numa manhã. Isso não é alta performance. Alta performance é você render mais, render melhor, ter descanso, evitar burnout, conseguir tomar decisões sob pressão e, especialmente, ser confiável. Basicamente, se o que você quer é
ter alta performance, você quer ser um carro que não quebra. Um carro que não é o carro que acelera mais do que todos. Pouco adianta ter um carro que acelera mais do que todos e ele quebra na primeira volta. Eu preciso de um carro que sim acelere mais do que a média, que sim aguente mais do que a média, que sim não quebre, ou quebre menos do que a média, ou seja, é estar sempre acima da média em todas as coisas que sejam necessárias para a tua excelência profissional. Então, ser confiável nesse sentido. A pessoa te contrata, ela sabe que você vai resolver um problema, então você é confiável. Assim como quando eu compro uma chave de fenda, eu sei que a chave de fenda vai parafusar, né, o parafuso, mais redundante que isso seja. Da mesma forma, você precisa ser confiável assim enquanto profissional e com todos os outros ditames que levam a isso. É óbvio que a vida não é só sobre ter alta performance. Nós não somos só vasos de planta. Nós somos muito mais do que isso. Mas também somos vasos de planta. Também temos um aspecto de utilidade, de servidão, de eficiência que temos que buscar. Então, por isso que eu falei, essas 12 horas de trabalho, essas 12 horas de esforço, e esse trabalho pode ser o seu estudo também, tá? Não precisa ser, isso aqui não é para romantizar jornadas absurdas de trabalho. Isso aqui é para dizer o seguinte, isso pode ser o seu estudo, isso aqui pode ser a aquisição de alguma habilidade, isso aqui pode ser, por exemplo, se você é um personal trainer, ir para a academia, para você estar em forma, para que você tenha um corpo que traga confiabilidade para as pessoas, um nutricionista, por exemplo, ou um psicólogo que tira essa hora para ter uma capacidade de estudo e de descanso mental, para que você esteja sempre no ápice da sua saúde mental também, até porque é com isso que você trabalha. Enfim, tudo isso também é trabalho, mas eu tô falando de 12 horas de adulto e 8 horas dormindo, ou seja, a hora dos sonhos. Quem sonha são as crianças, certo? São sonhadores. Mas é isso é importante. Também 4 horas de lazer lúdico, infantil, o que quer que seja infantil para você. É jogar um videogame, é assistir série, é assistir futebol, é tomar uma cervejinha com os amigos, é dar uma namorada, ou é tudo isso. Enfim, isso vai depender de você. E é preciso superar a contradição entre desejo e necessidade. Uma energia caótica em obra concreta. Então, por exemplo, eu não queria gravar esse vídeo. Eu nunca quero gravar os meus vídeos. Assim como eu não queria escrever o meu carrossel hoje cedo. E eu não queria também escrever o meu e-mail. E eu também não quero atender os meus clientes hoje à tarde. E eu também não quero estudar isso aqui, por exemplo, para escrita do meu pré-projeto de mestrado. Eu não quero. Mas o que eu quero? Tudo o que eu quero, se eu fizer agora, não vai ter a mesma diversão que teria se eu fizer mais tarde. Então também é um paradoxo, onde quanto mais eu atraso a minha gratificação, mais divertido tudo fica. E aí, então, por isso é importante ter essa noção de ser profissional. Um dos grandes problemas das pessoas terem pouca disciplina na vida delas é a dificuldade de trazer as coisas para um nível profissional. Ir para a academia de forma profissional. Eu estou falando, obviamente, sempre, eu vou ficar aqui porque tem gente que tem problemas sérios de abstração. Eu estou falando para pessoas que conseguem, para pessoas que têm essa oportunidade, para pessoas que dá para sair. Ou então, assim, mesmo que a oportunidade exista pouco, ela precisa de um esforço a mais, mas que ela tem essa resistência em ir para a academia. Ou ela tem essa resistência em estudar, ela tem essa resistência em comer melhor. É importante ter essa ideia profissional. De que, olha, muitas vezes, cara, isso aqui é um problema sério no nosso país hoje. A carreira das pessoas é onde elas menos têm que ser profissionais. É um lugar que você sabe que quanto mais você performar, você não vai ganhar melhor. Então você vai lá, faz o que você precisa para sobreviver. O patrão sabe disso e fica todo mundo assim. Mas o que acontece? Nas horas livres que você tiver, isso se for possível para você, eu sempre falo, os meus vídeos são para uma classe média ou para uma classe baixa que tenha essas possibilidades de renda extra, de ascensão e tal. Para quem não tem, é muito difícil, tudo que eu falar aqui vai ser muito pouco prático. Então, se você tem essas possibilidades de uma melhora, se você tem a possibilidade de cuidar melhor do seu sono, se você tem a possibilidade de dar uma estudada, se você tem a possibilidade de cuidar do seu corpo, faça isso de forma profissional. Para de enxergar isso como direito. Eu sempre falo, academia é privilégio? Sim, mas também é obrigação. Estudar é privilégio? Sim, mas também é obrigação. Dormir bem é privilégio? Sim, mas também é obrigação. Comer bem é privilégio? Sim, mas também é obrigação. Certo? Existe muita besteira em quem fica aí vendendo meritocracia, mas também existe muita besteira em quem se vitimiza e não toma responsabilidade pelas suas ações. Não seja nenhuma dessas pessoas. Não seja a pessoa que acha que é só se esforçar que tudo vai dar certo, mas também não seja a pessoa que fica botando a culpa em tudo,
menos em si mesmo, para ter responsabilidade sobre as coisas que precisa ter. É importante amadurecer tendo consciência de classe. Não ser um militantezinho de apartamento que tudo no mundo é culpa do sistema, nada é culpa dele, mas também não seja um alienado sem consciência sociopolítica, sem consciência de classe, que acredita que é só se esforçar demais que vai virar bilionário. Não seja nenhuma dessas duas pessoas. Eu acho que eu acabei de brigar com 90% da internet aqui, mas isso é posicionamento. Eu quero que esses 10% que estejam vendo aí falem assim, pô, esse cara aí é diferente, esse cara tem uma visão que eu concordo. Se você concordar comigo, então, por favor, se inscreva. Se você não concordar, tudo bem, comenta aqui, só não me ofenda, por favor. Se você me ofender, eu vou ou te ignorar, ou te bloquear, ou até ofender de volta, dependendo, se eu achar engraçado fazer isso. Mas se você respeitosamente discordar de mim, eu vou trocar uma ideia, vou buscar aprender, porque é isso. 80% do que eu sei é porque discordaram de mim e eu tive a humildade de aprender. Espero nunca perder isso. Galera, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like aí, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal. Estamos chegando aí chegamos a 226 inscritos. Tô num crescimento lento, mas é crescimento, todo dia vem mais inscritos e tá muito legal, tô me divertindo fazer esses vídeos. Sinto que eu tô melhorando, inclusive, a minha fala, meu conhecimento, minha forma de comunicar. E agradeço você ter ficado aqui até o fim, certo? Você vai poder dizer daqui a alguns anos, pô, eu tava ali quando tudo começou. E é isso, espero continuar contando com você. Se você quiser ter acesso às minhas redes sociais, os links estão na descrição, para você ver meus outros tipos de conteúdo. Se você quiser ler o meu livro, vou deixar aqui o link também para comprá-lo. E se você quiser que eu resolva seus problemas pessoalmente, em mentorias individuais personalizadas de 1 para 1, também clique no link da descrição, você vai receber um acesso ao contato da minha equipe. Minha equipe vai resolver tudo para você e a gente se encontra e resolve seus problemas. Beleza? Muito obrigado. É isso aí, a vida é batalha e precisamos ser generais. Valeu, falou!